Bom, gente, eu nem sei dizer o quão enriquecedor foi esse encontro. Queria agradecer a presença de vocês, como a Nina falou, 9h da manhã, cariocamente, esse auditório cheio. Muito obrigada pela presença. E o que eu acho que assim, ficam muitas coisas, e eu acho que o repertório individual de cada um absorveu, né, aquilo que mais doía ou que mais fazia um carinho no trabalho do dia a dia de vocês. Eu queria destacar duas coisas assim que eu acho que alinharam, que fizeram assim esse encontro ser um grande encontro mesmo, que é a questão do tempo. A questão do tempo e a questão do papel social mesmo de cada um. Como é importante a gente se conscientizar de que realmente cada um de nós é um veículo potencializador dessa transformação que a gente está buscando. Assim. Eu acho que a gente tem 3 exemplos de tamanhos muito diversos. Né? Eu acho que tem eu que sou micro, Flávia que é pequena e Nina que representa o macro. Né? E eu acho que cada um de nós conversou, propôs um diálogo, trouxe informações novas, trouxe dados novos, trouxe, né? Acho que todo mundo pôde anotar alguma coisa. Então, isso é muito importante, porque, às vezes, a gente tem bate uma frustração, né, quando a gente está na linha de frente, que é o tamanho do impacto que a gente vai causar, que eu acho que é um pouco como a Nina finalizou a frase dela, né? A apresentação dela. Como é que a gente resolve isso? Será que eu vou lá e dou 10 mil para a comunidade que vai impactar diretamente 500 habitantes, ou se eu descubro lá e, de repente, consigo pagar 3.500 para aquela que tem 15, que é uma tribo em extinção, uma etnia em extinção? Como é que a gente trabalha? Que uma técnica que está morrendo lá no Cariri. São muitos desafios, e eu acho que a gente precisa de um carinho no coração, assim, de dizer, cara, o que a gente fizer é um passo para frente. E aí, já emendando na questão do tempo, é muito importante a gente entender que hoje, quando a gente fala um passo para frente, a gente está falando de muitos passos atrás. Muitos passos para trás. Porque o tempo inteiro que a gente está falando de futuro, a gente está falando de resgate. Tudo que foi mostrado aqui são coisas que sempre existiram e que as pessoas resistiram fazendo. A gente que está aqui sentado hoje de manhã faz parte de uma pequeníssima parcela da população que percebeu que, se a gente não voltar, se a gente não atuar, né, e aí usando um antropologuês, assim, se a gente não reconstruir essa dimensão de tempo e espaço para uma multidimensionalidade, no sentido de quando a gente está falando de futuro, a gente está falando de passado, e que o tempo inteiro avançar significa recuar para pegar quem ficou, né, quem foi massacrado por esses processos muito injustos, tanto ambientalmente quanto socialmente, de colonização e globalização, a gente precisa contar isso para os outros. Então, acho que tem uma coisa da questão do acesso. É muito incrível e muito reconfortante ver esse relatório com números que a Nina trouxe, assim, sabe? Isso, a gente precisa botar isso no universo, assim. Eu vou conversar com a Nina depois, porque a gente tem que levar isso para todas as favelas, para todos os lugares, para todas as periferias do mundo, para elas falarem, gente, é isso aqui o impacto, é isso aqui que a gente consegue gerar quando a gente é uma marca pequena. Vem cá, aposta no algodão orgânico, sim, você que vai fazer uma marca de t-shirt aqui, no interior do sertão, você que vai fazer no Complexo do Alemão, aposta no algodão orgânico, vai lá, sabe? Então, eu acho que a gente tem que resgatar o nosso sentido de aldeia, de quilombo. Está no nosso sangue ser coletivo, sabe? Então, eu acho que quando a gente se junta, assim, eu acho que a gente tem que pensar nesse sentido mesmo, sabe? De reunião de aldeia, de quilombo. Como é que a gente vai sair daqui hoje espalhando esse efeito, sabe? Trazendo muita gente junto com a gente, sensibilizando outras pessoas. Então, só para deixar uma pílula dessa questão do acesso, a gente teve um sociólogo importantíssimo, que foi o primeiro sociólogo a ser convidado para fazer parte do board da Unesco, logo depois da Segunda Guerra Mundial, um sociólogo preto chamado Guerreiro Ramos, que foi um cara que foi lá dizer, não, no Brasil não tem democracia racial, mas a gente pode ensinar outras coisas para o mundo, principalmente na questão de lidar com a pluralidade.
e ele tem um conceito chamado redução sociológica. E esse conceito é o que fundamenta a base do meu trabalho e é o que eu geralmente repasso nos lugares por onde eu vou, que é o que você faz? Você pega essas informações que a gente entende que são muito privilegiadas no sentido de que as pessoas não sabem o que é sustentabilidade. Gente, as pessoas não sabem. Primeiro, porque é um conceito em construção, e segundo, porque é difícil pra caramba, num país desigual como o Brasil, você falar que existe um conceito que pode amarrar o social, o ambiental, e fazer com que as pessoas ainda garantam a própria sobrevivência, a sobrevivência dos seus. Então, não, as pessoas não sabem do que a gente está falando de verdade. A gente precisa reduzir esse conceito para que ele caiba no cotidiano de cada um, lembrando que as margens são a maioria. Então, enquanto esse conceito, esse debate não estiver massificado na massa, a gente não vai conseguir avançar. Então, eu queria só fechar com essa provocação e abrir para perguntas. Eu super entendo o algodão orgânico, acho incrível, acho que seria maravilhoso que tudo fosse orgânico, mas a gente vive no país da agricultura. O Brasil, o forte dele, o nosso PIB todo, representa a partir das nossas commodities, que é a agricultura. A gente sabe que a agricultura ela não vinga só com orgânico. Não existe, não só porque é caríssimo, é muito caro, né, para o produtor, como também a gente não tem condição na imensidão que é esse país. Como fazer essa divisão, entendeu? O que é orgânico para poder fazer moda, entendeu? Para poder, enfim, essa molecada toda, essa juventude toda que quer comer orgânico e tal, e como a gente sustenta o país com o país da agricultura, enfim, podendo ser totalmente orgânico. Cada um fala uma frase, cada uma fala uma frase. Eu acho que é uma situação super complexa, Sônia, mas eu acredito que é possível, sim, viver de orgânico. Acho que a gente tem estudos que provam produtividade de orgânico. Acho que o grande ponto é a história, né, que a gente falou aqui da concentração de renda, da desigualdade social, porque o orgânico, não só o algodão, como toda a cultura, não é possível em grande escala. Mas se você dividir os territórios e partir da base da agricultura familiar, você consegue resultados de produtividade até maiores do que algumas culturas que usam transgênico e agrotóxico. Então, eu acho que é uma questão política super complexa, não acho que é da noite para o dia, mas acho que é muito importante a gente, inclusive, usar a moda para divulgar esses números de que é possível mostrar cases de orgânicos, policultura, agricultura familiar, é possível. Então, o que a gente precisa trabalhar também é em distribuir renda, né? Então, reforma agrária é fundamental, super delicado, né, no governo que a gente está iniciando aí agora. Mas acredito que, se a gente falar de reforma agrária, se a gente falar de distribuição de renda, naturalmente a gente vai dar chance para o orgânico se desenvolver e gerar resultados, até comparativamente. A gente tem até a Instituto Atoca, que tem mostrado resultados maravilhosos, comparando plantio de eucalipto orgânico, né, de um lado de uma estrada é o orgânico, do outro lado, né, baseado na agricultura sintrópica, agrofloresta, do outro lado o convencional. E eles estão medindo ano a ano a produtividade e estão mostrando resultados incríveis, assim, quando você associa culturas, quando você mistura, traz esse conhecimento, traz tecnologia e para gerar resultados. Então, acho que a gente tem que desconstruir essa premissa de que é impossível, que é utopia, porque eu me lembro muito de quando eu comecei também lá atrás, e hoje as tecelagens estão batendo na minha porta, falando: Flávia, vem aqui, a gente quer fazer com você. Vem aqui, né? Estou tentando viabilizar uma prototipagem de índigo orgânico na Canatiba, por exemplo. Né? Abriram totalmente as portas. Há 9 anos atrás isso era impensável. Então, eu acredito sim no orgânico, acredito na potência do orgânico como conceito político mesmo, de que a gente precisa diminuir a desigualdade social e descentralizar a terra, gente. Se a gente não distribuir terra, aí realmente a gente não vai sair do lugar. Então, eu acho que é possível sim, mas hoje eu tenho...
eu acho que eu era mais... quando a gente é jovem, a gente, né? É isso, aquela coisa de desbravar o mundo. Hoje eu entendo que os diálogos são fundamentais com a indústria. Então, por isso eu falo que o Better Cotton, o BCI, é sim um passo. A gente só não pode confundir os conceitos. Eu acho que a comunicação, explicar o que é o que significa o Better Cotton, o que significa o BCI e o que significa o algodão orgânico, isso é muito importante. Porque senão a gente coloca tudo no mesmo balaio e é sustentável. Mas eu acho que a gente, como estilista, como designer, a gente precisa usar os nossos espaços, as nossas imagens, para mostrar, olha, isso vai até aqui, né? Tem esse limite, mas, poxa, já é tão melhor do que não ter certificação nenhuma, não ter regulamentação nenhuma. Então, olha que legal. A gente, né, hoje, as maiores tecelagens conseguiram certificar 100% do seu algodão. Isso há 10 anos atrás não tinha selo nenhum. Então, não é um passo importante? A gente tem que dialogar com essa indústria? Eu acho que sim, porque senão a gente se isola num ativismo e aí não cria pontes, Então, eu só acho que é muito importante a gente fomentar cada conceito e combinar isso. Então, criando essas propostas para como a gente vai fazer esses números ficarem menos desiguais. Só complementando rapidinho, quer dizer, não necessariamente, Sônia, quer dizer, algodão orgânico tem baixa produtividade. Do jeito que é hoje em dia, ele tem por conta do que está cercado, né, de fazendas que usam muito agrotóxico, acaba afetando a produtividade dele. Agora, em favor do Better Cotton Initiative, quer dizer, vale, assim, acho que a gente trabalha com o conceito de a sustainable as possible. Acho que já é um avanço, mas se pode andar muito mais, quer dizer. E tem uma outra coisa que acho que tem que ser pontuada, que é uma outra coisa que o Brasil está marcando toca, né? Então, que é o seguinte: o algodão aqui no Brasil, ele não usa, ao contrário de outras culturas de algodão no mundo inteiro, ele tem um uso da água muito melhor do que no outro. Ele usa. A gente fez em 2013 um estudo com o Ministério do Meio Ambiente da Itália sobre pegada hídrica, tá? Da indústria da moda. E aí a gente viu que a indústria daqui de algodão, mesmo o Better Cotton, eles usam a água que a gente chama da água verde, que é a água que vem da chuva, porque aí em Mato Grosso tem um regime, enfim, de chuvas muito favorável. Enquanto que em outras partes do mundo suga do lençol freático. Isso que é uma das grandes críticas, tá? E outra coisa que também o Better Cotton está diminuindo, mas poderia diminuir muito mais, acho, o uso de agrotóxico. E a grande crítica ao algodão convencional, que é o maior usuário de algodão, de agrotóxicos no mundo, é a indústria de algodão. Isso que é o problema. São 250 mil trabalhadores que se adoecem no mundo por conta de agrotóxicos. É um uso muito intensivo. E só para fechar a questão, eu acho, Sônia, que toda vez que a gente esbarra no macro, a gente tem que entender como é que a gente fragmenta essa questão. Porque a gente ainda não tem força para combater o macro. Então, eu acho que é isso que a Flávia e a Nina trouxeram, cada um ocupando o espaço, porque a gente tem que chegar lá, a gente tem que abrir essa porta. Então, acho que cada vez que a gente se fragmenta e cada um ocupa o seu papel, é muito importante. Qual a próxima pergunta? Oi, tudo bem? Sou a Camila, da Comunicação da Sol. E a minha pergunta é para a Flávia, acho que para você também, Carol. Eu queria que você falasse um pouco sobre acesso a esse modelo de moda que você produz, né, mais artesanal, sustentável, não sei se você usa esse termo, porque a gente sabe que é um grande limite, assim, né, a questão do acesso mesmo econômico, porque quando acho que a consciência das pessoas, acho que a gente está no momento que realmente as pessoas têm cada vez mais entendido o valor do trabalho artesanal, orgânico, produzido com modelos sustentáveis, mas que, em muitos casos, a gente esbarra na questão do acesso. E eu sei que, em outras áreas, isso se resolve com escala. Né? Por exemplo, a energia, né, solar, se você aumentar a escala, você melhora o acesso, os transportes, né, elétricos, você melhora a questão com escala. Mas, na moda, esse é um limite. Né? Então, eu queria saber como que você vê essa questão, para que as comunidades periféricas, por exemplo, como a Carol fala, elas não só produzam, mas elas possam consumir também, né, produtos que tenham esses conceitos que a gente está falando.
Eu acho que esse é o ponto mais delicado né, falando na marca Flávia Aranha, dessa marca, né, da marca Flávia Aranha, porque realmente a gente sabe, eu falo assim, a gente não é sustentável, porque para ser sustentável, na minha visão, todo mundo que participasse da cadeia produtiva do meu produto deveria ter acesso a esse produto, e não tem. E aí a gente tem exercitado algumas questões, não necessariamente pensando em custo e em precificação, porque a gente sabe que isso é um limite hoje, né? Ao mesmo tempo que, sim, tecnologia pode gerar inovação, mas não no trabalho artesanal, porque o trabalho artesanal é isso, é a hora da pessoa, e aquilo custa, e aquilo não tem negociação. Né? Cada mão, cada coração, cada cabeça ali. Então, não adianta eu produzir 1000, porque daí são 1000 horas, 1000 pessoas. Isso não reduz custo. Eu acho que, sim, isso é uma das grandes motivações da minha pesquisa com a tecnologia. Então, como é que a gente gera um pouco mais de escala para processos industriais, diminuindo o tempo desses processos e criando outros produtos que são outros, não são em substituição a esses que a gente tem falado do fazer artesanal, mas são outros com valores, né, socioambientais de impacto importantes. Então, por exemplo, agora a gente está fazendo essa linha de camiseta básica de algodão orgânico, que vem da Paraíba, com tingimento natural industrial. Então, a gente está, sim, ali ativando a nossa base agrícola. Então, a gente está incentivando o plantio do algodão e os nossos fornecedores dos materiais tintórios, né, dos insumos. Mas a gente não consegue, quando a gente bate no artesanal, quer dizer, num algodão fiado na roca, ele nunca vai ser acessível. Mas aí é o ponto que a gente sai da história do preço e vai para outros lugares, começar a questionar consumo, né? Então, como é que a gente pode, através da nossa comunicação, gerar uma reflexão de que a gente não precisa consumir tanto, né? Eu já vi casos lá na loja mesmo de pessoas, estudantes, classe C, que deram um relato que né, a gente faz bazar uma vez por ano, então é um lugar em que a gente vê um outro público circulando ali, né, é um jeito de dar acesso, com peças pilotos e tal, mas é um dia no ano. Mas a gente vê relatos de mesmo essas pessoas que vão no bazar, já é caro mesmo no bazar. E aí elas falam, poxa, eu deixei de comprar 10 blusinhas do fast fashion para ter uma blusa de mais qualidade que vai durar mais no meu guarda-roupa, né? Então, acho que... Mas não é aquela coisa chata também, porque eu acho que moda é isso. A gente tem desejo, a gente quer se encontrar, quer se significar... Né? Então, eu acho que se reconhecer melhor e saber que a gente não precisa todo dia estar na tendência da moda, mas que a gente vai criar o nosso estilo, o nosso guarda-roupa e repensar como a gente consome. E aí, agora a gente acabou de lançar, estou super animada com essa iniciativa, não sei o quanto a gente vai conseguir disseminar isso, mas que é um projeto, uma parceria com a Roupateca para questionar consumo e posse. Então, a gente criou uma coleção, exatamente a coleção que a gente vende na loja, né? Os itens principais são 40 modelos, uma arara lá na Roupateca, em que a pessoa paga um aluguel mensal e ela pode usar o mês inteiro a nossa roupa, sem necessariamente comprar a nossa roupa. Né? Então, a gente quer testar isso. A gente acha que a gente vai conseguir ter um engajamento legal dos jovens, mas, lógico, a gente sabe que tem um limite, porque a Roupateca fica em Pinheiros, enfim, toda uma questão, mas que já é uma iniciativa. Né? E aí, o terceiro ponto que a gente começou a história dos workshops e das oficinas, muito para oferecer uma opção, primeiro de conscientização, mas também faça você mesmo a sua própria roupa, né? Porque todas as palestras que eu vou, primeira coisa, ainda mais em faculdade, tá linda a sua história, mas e aí? Eu tô aqui muito distante dessa realidade, né? Então, logo, muitos anos atrás, quando eu comecei a dar palestra, eu vi esse abismo gigante entre o meu discurso e a realidade das pessoas que estavam ali consumindo minhas ideias. E aí a gente começou a fazer as oficinas ensinando o que a gente sabe. Então, o tingimento natural, de uma maneira muito simples, muito acessível, para a pessoa poder tingir em casa, para ela pegar a casca de cebola mesmo que sobrou do almoço, da janta, ou da quitanda vizinha, ou o café lá do seu vizinho. Então, a gente ensina essas pessoas a tingirem para que elas possam, de algum jeito, ter acesso a esse produto. E a gente vende também, a gente atua também como um canal de distribuição de varejo de alguns parceiros nossos. Então, por exemplo, a gente revende os tecidos da Natural Cotton Color por metro, para você poder fazer sua própria camiseta, o seu próprio vestido, ou quem está começando, os estudantes,
todo mundo que vai fazer TCC acaba recorrendo a gente. Então, é um jeito também da gente potencializar a nossa relação com as comunidades que a gente atua, né? Então, nossos pedidos passam a ser maiores, e também de distribuir no varejo, né, para as pessoas que, de repente, a gente não consegue mesmo viabilizar um vestido de seda brasileiro com impressão botânica a um preço, né, enfim, que seja acessível, mas a gente consegue vender essa matéria-prima e esse conhecimento para que a pessoa consiga ter um produto próximo do nosso, feito por ela. E acho que o que mais agrega aí também é que, ao passo que ela faz, ela incorpora todos esses conceitos, não só no intelectual, mas internaliza, porque ela fez, ela passou horas fazendo. Então, é uma terceira questão. Agora, eu ainda vejo que, até falando de design, a gente ainda tem um limite de acesso à maior parte da população. Falo isso porque hoje o ateliê a gente está em 24 pessoas, entre cortadores, costureiros, enfim, todo mundo. A gente lá come orgânico todo dia, a gente tem uma cozinheira que a gente compra agora no Parque da Água Branca, antes a gente comprava no Instituto Chão. Então, desde a comida já é um assunto, né, porque a gente está colocando ali várias classes sociais juntas. Então, o almoço, a comida já é um assunto polêmico, mas que já faz 5 anos, então a gente vê como isso vai resultando também, essa coisa de aonde a gente pode colocar uma sementinha impactando. E a gente vê que até o produto, todas as pessoas que trabalham lá ganham roupas Flávia Aranha, todas. São os uniformes que não são padronizados, são as roupas que eu estou usando, minha faxineira vai ter acesso à mesma roupa. Mas muita gente não gosta. Então, aí a gente está falando também sobre estética, sobre diálogo. E eu tenho uma costureira que ela fala, ai, não, essa roupa aqui é muito sem graça, não gosto, quero cor. E aí, enfim, claro, ela tem direito de usar a roupa que ela quiser. Mas isso me fez pensar também sobre o design, como é que a gente também pode excluir pelo design, né? Então, é muito recente essa nossa vontade de... a gente tem se relacionado com algumas comunidades da periferia. Tem uma ONG chamada Solano Trindade, que me convidou para participar de um bazar na periferia, mostrando essa economia que gira e mostrando que a gente tem que fazer bazar ali e tal. Mas a gente quer convidar designers da periferia para olhar para a nossa rede, para a nossa matéria-prima, e o olhar deles, eles criarem, eles desenharem uma roupa que, de algum jeito, dialogue com aquela comunidade. Então, é uma coisa que a gente tem essa perspectiva para o futuro, e testar uma coleção pequena e ver como é que isso dialoga, como é que isso funciona. Porque é um grande assunto para mim, o acesso. É uma coisa que me toma muito do meu tempo, o tempo todo. Sobre 2 pontos, assim. A gente que está na base, quando a gente olha para a moda hoje, a gente está olhando para a oportunidade de emprego mesmo, sabe? De como distribuir essa renda, para esse olhar estratégico. Eu não tenho dinheiro para comprar Osklen, eu não tenho dinheiro para comprar Flávia Aranha, mas eu vou potencializar essas iniciativas ao máximo. Para quê? Para que abra a porta, para que me contrate, para que contrate outras pessoas para dar consultoria, para que ela inclua essas pessoas lá do Capão Redondo, da Solano Trindade, para que a Osklen viaje o mundo gerando esses relatórios incríveis. Então, assim, eu não me incomodo de não ter Osklen, não me incomodo de não poder comprar Flávia Aranha, sabe? Porque eu sei que as portas estão sendo abertas. Isso, eu acho que é uma coisa, assim, eu acho que quando a gente vai para a base, a galera que... Eu fui muito privilegiada, assim, eu cursei o FRJ, eu fiz o mestrado na UFRJ, enquanto eu trabalhava no campo, então, assim, eu saía da aula de antropologia e ia para o campo ver como isso funcionava. Isso... no finalzinho da década de 90, ainda no século passado. Então, eu tenho esse conhecimento estratégico que é muito privilegiado, e é o que eu passo para as pessoas, no sentido, gente, olha para a moda agora e olha onde você se encaixa, onde você vai ganhar dinheiro, onde você vai colocar o teu projeto de pé, onde você vai falar para sua mãe se aposentar de trabalhar em casa de família aos 65 anos. É para isso que a gente está olhando para a moda. Quando eu olho para a moda como sustentabilidade, o meu olhar, o meu recorte é esse. É a distribuição de renda e quebra de privilégio. Então, eu acho que tem esse ponto que é importante. O outro ponto importante é que, quando a gente está falando de dinâmica de consumo, é muito também privilegiado esse discurso da valorização, do feito à mão, do reuso,
de estender o ciclo da roupa. Por quê? Porque eu sempre fui a pessoa muito pobre na infância, que herdava a roupa da família, que ia costurar. Eu achava incrível comprar o pano para levar na costureira. A minha mãe estava arrasada, porque ela queria me levar no shopping, e ela estava me levando na costureira. Eu achava aquilo incrível, porque eu criava a manga, eu criava a cor, e a minha mãe estava arrasada, porque a gente era pobre, por isso que a gente estava indo na costureira. E, assim, eu tenho 39 anos. Isso se alastrou até alguém que pode ter hoje 18, 19. É muita galera. É muita galera que acha o ó você usar uma roupa feita à mão na costureira. Que acha essa coisa de brechó uma coisa de gente ou meio alternativa, ou muito alternativa da Zona Sul, ou então de gente pobre. Então, é nosso trabalho também, quando a gente fala sobre acesso, falar desculpa, que é o trabalho de reparação. Falar, cara, a gente fez uma grande cagada construindo essa dinâmica de consumo. E a gente viu agora que deu um ruim, mas deu um ruim no nível que o meteoro está chegando. Então, quase apertando o botão. Porque, assim, a gente cagou a porra toda fazendo brusinha. Ai, desculpa, não está gravando. Mas, não, assim, a gente fez muito errado isso, sabe? Aí tem que entrar a parte da reparação. Senão a gente não consegue incluir. A gente tem que chegar e falar: perdão, povos originários. Perdão, continente africano. Perdão, Ásia. Perdão. Perdão. É no fazer a mão. É trançar o buriti. É pegar o pirarucu. É entender o que vocês estão fazendo até hoje, que vocês estão aí, né? São genocídios e genocídios de parcela da população. E elas estão aqui. E tinha uma indígena que subiu aqui hoje, falou naquele microfone, que ela está contando as histórias dela. Então, assim, é um povo que resiste, que está aí, gente. O que a polícia do Rio de Janeiro faz com as periferias e com as favelas, e as pessoas estão aí fazendo o consumo girar. Quando a gente fala de consumo, a gente não está falando do Fashion Mall. A gente está falando no Norte Shopping. Então, como é que a gente vai trazer essa galera para o nosso assunto? Madureira. Sabe? Como é que a gente vai fazer com que essas pessoas estejam aqui conversando com a gente? Eu acho que, quando a gente fala sobre acesso, tem esse poder da subjetividade que também é muito importante e transcende o produto. Então, para mim, essa acessibilização de tudo isso que a gente está conversando aqui é sempre o mais importante. Eu já estou pensando como é que eu vou transformar tudo isso aqui para contar na favela, que é o que me interessa. Eu estou aqui por isso, assim. Só citar 2 exemplos. A gente trabalha com uma comunidade de Cabuçu Queimados, né, que vocês sabem que é uma zona aqui bem, né, enfim, vulnerável aqui na periferia da Baixada, né? A gente levou resíduos, a gente faz um trabalho de upcycling, levou resíduos da Oscar para eles, enfim, criarem novas peças a partir daí. Teve uma resistência tremenda, tremenda, era lixo, né? E agora também a gente está trabalhando com outra comunidade aqui no Itaiangá, também com outro tipo de resíduo para criar portas, tudo com a ideia de gerar renda, né? Enfim. A ideia é essa, redistribuição, mas acessibilidade também. Agora, assim, no início é muito difícil, depois eles agora já enxergam uma oportunidade de negócios, mas no primeiro momento não é moda, né? Enfim. Adorei escutar vocês todos. Eu sou Maria Sônia, sou arte educadora, também trabalho com consultoria. Sou uma pessoa que vem do artesanato solidário e, anterior a isso, enfim. E é uma questão que sempre foi repetida nas idas a campo, a trabalho, era assim: a gente fazia fotos, como ontem a gente dizia, fotos de filme de rolinho, né, porque não tinha digital, e as pessoas perguntavam: a gente vai ver essas fotos? Isso, para mim, é uma questão importantíssima, que vai de acordo com os acessos. Então, só deixar essa questão aqui, que é o que essas comunidades, essas pessoas, esses grupos que são inseridos, trabalhados e, enfim, que fazem parte de todo esse movimento, recebem como devolutiva. É isso que eu queria colocar. Sim. Vou começar com a Nina aqui, ó.
Bom, falando para a gente faz questão de mandar um material para eles, fazer um relatório, entendeu? As comunidades mais organizadas também fazem um relatório, como eu falei, de o que vamos dizer, a partir da renda que eles obtiveram com a venda dos produtos, o que mudou, o que não mudou na vida deles, né? Mas, enfim, a gente sempre reenvia para eles aonde que estão, inclusive, quando possível, também fotos dos produtos, aonde que estão, a gente tem essa preocupação, sim. Isso é muito importante. Né? A gente de algum jeito tenta também mandar e sempre marcar, né? Acho que hoje a gente usa muito o Instagram como ferramenta, então todos os lugares que a gente vai, claro, tem lugares menos acessíveis, mas maioria dos lugares a gente consegue já ter pessoas com acesso à internet. Então, em alguns grupos a gente foi a primeira vez, até no Central Veredas mesmo. A primeira vez que eu fui lá, o pessoal tinha Facebook, mas não tinha Instagram. E aí, juntas, a gente fez um Instagram para a Monique, super simples, e a primeira visita nossa a gente já marcou. Então, eu acho que as redes sociais também podem ser usadas nesse sentido, assim, da gente já instantaneamente trazer resultado desse processo de pesquisa e construir essas pontes para que até... isso eu tenho relatos de todos os grupos que a gente trabalha, assim, do quanto que após a nossa ida e nosso trabalho juntos, a gente divulgando os contatos diretos das comunidades, muitas outras iniciativas, desde marcas menores que a gente, ou estudantes, começam a se relacionar também. Então, esse impacto da foto, do projeto, é imediato, assim, acho que hoje, acho que pela internet mesmo, é paralelo ao trabalho. E aí, duas coisas que eu queria falar, que sim, hoje a gente é certificado pelo Sistema B, já faz alguns anos, e a gente construiu alguns indicadores para medir esses impactos. Eu acho que esse era um desafio nosso. No início, a gente era muito pequeno, a gente fazia, mas no fim, o que a gente está fazendo, né? Então, a gente entendeu que era preciso construir esses números, né, para tangibilizar, né, sair... Claro, esse espaço poético é fundamental e é o que, enfim, me move, mas como é importante a gente colocar número e entender qual é a nossa perspectiva para daqui a 1 ano, 5 anos, 10 anos, e se faz sentido, ou se a gente tem que recuar em alguns momentos. Então, essa é uma dificuldade hoje que a gente tem, desse retorno, de conseguir números concretos de alguns impactos, não sei se vocês têm isso. E o terceiro ponto, para finalizar, é que a gente criou nas nossas roupas, a gente tem... essa aqui é peça piloto, não tenho. Mas a gente tem uma etiqueta com QR Code que você pode ler a história da peça, ou em vídeo, ou em números, ou em texto, mas muito em vídeo e foto, mostrando quem foi a comunidade, quem é o artesão, quantos são, com que foi tingido, enfim, a memória da roupa na própria roupa, para que isso se espalhe. Normalmente, a nossa ideia é sempre, cada grupo, a gente devolver essas histórias, essas peças, pelo menos uma de cada, para esses grupos. É bom que a Flávia me lembrou. Meu último ponto, naquele slide que não passou, era justamente isso, como a gente padronizar um acompanhamento, quer dizer, um índice dos impactos que a gente causa, porque, né, a gente tem um sistema B, mas não é todo mundo que está credenciado pelo sistema B. Então, como é que a gente consegue enfim, ter um standard para isso, tá? Isso é super importante. O QR Code também a gente tem em alguns produtos, não tem em todos, mas está começando a ter também. Eu acho que um ponto muito importante que você trouxe é que o próximo passo depois do acesso é a visibilização, né? E é a valorização, é você trazer um protagonista para estar do seu lado também, porque senão não vale, né? E eu acho que é isso. A gente tem que começar a pensar como é que a gente vai realmente fazer com que colaboração seja um conceito praticado, não só um novo nome para apropriação. Então, acho que esse é o grande desafio. Quando é que parceria e colaboração vão deixar de ser nomes diferentes para apropriação? Eu acho que é o nosso próximo passo. Batuquemos. Gente, então, parabéns para elas, que elas arrasaram na mesa.